Oi, pessoal. A educação financeira ainda é um problema sério no Brasil. Há quem não consiga de jeito nenhum organizar as contas e fugir das dívidas. E por esse motivo, um projeto de lei em análise no Congresso Nacional quer alterar o Código de Defesa do Consumidor. Um professor da Universidade Franciscana esteve em Brasília e revela o que os especialistas sugerem para proteger as pessoas do superendividamento. Mas hoje, o universo acadêmico começa com uma das mais comunitárias atividades da Universidade Franciscana. A Universidade Franciscana foi um grande espaço de convivência e de descobertas para dezenas de pessoas que estiveram no UniArtes. O projeto ocorre há 2 anos e mostra que a UFN oferece mais que saber e conhecimento. Ela é um ambiente de arte, cultura e de integração. A realização no mês de outubro esteve direcionada às crianças e aos animais por conta das celebrações da São Francisco de Assis. Foi a última edição de 2019, mas o UniArtes pode voltar no ano que vem. Viver as relações humanas em um ambiente universitário é uma maneira de descobrir histórias. É permitir que a escola da vida seja uma eterna oportunidade de conhecimento. Qualquer coisa que acontecer depende do conhecimento, da cultura. Senão não somos ninguém se isso aí não acontecer. E como é que é conhecer pessoas, vir para a universidade sem ter aquele compromisso de estudar, de aprender, de fazer provas, trabalhos? É tudo ter melhor, né? Conhecimento, é uma troca de conhecimento, na verdade, né? Isso aqui é surreal, é um momento que não tem muita explicação, é muito bom. A proposta de integrar umas pessoas com as outras é o principal ensinamento que o UniArtes quer deixar à comunidade. Neste mês de outubro, o mês das crianças, elas é que foram as personagens do conhecimento. E foi com elas que a força transformadora de uma brinquedoteca ampliou a imaginação infantil. E nem precisa falar muito quando o mais importante é gostar da brincadeira. Tu gostou de jogar o avião? Tu gostou de brincar ali, fazer aquelas brincadeiras? Sim. Vai lá com o tio, sim, né? Sim. Gostou muito? Sim. Nós, como pedagoga, esse desenvolvimento, essa interação com o outro faz que ele aprende, o aprendizado, o cognitivo dele se torna mais comunicativo para todo o desenvolvimento dele, todas as faixas etárias. Então, por isso que eu trago sempre o meu filho a participar, porque além de ele ficar feliz, né, a gente pode participar dessas vivências dele. Valorizar a ciência também é uma forma de produzir sabedoria e de garantir o desenvolvimento. Por isso, o UniArtes montou ainda um espaço para que pequenos cientistas aprendizes pudessem se divertir com tantas curiosidades interligadas pela arte de fazer e de experimentar a invenção. O que tu está fazendo aí? Uma slime. E o que é isso aí? É um brinquedo que é anti-estresse. E o que você aprende mexendo com ele? Tem que ter paciência para fazer também. Porque não pode ficar botando muita coisa ao mesmo tempo, senão ela fica dura. O slime ele tem física, ele tem química, ele tem engenharia, ele tem todas as áreas misturadas. Por quê? Ele tem a plasticidade, ele tem o atrito, ele tem a mistura química. Então a ideia de eu fazer essa oficina é fazer com que eles entendam que é uma coisa muito simples, é uma mistura muito simples e que envolve várias áreas ao mesmo tempo. Esse objeto ele é um objeto que serve para demonstrar a eletrização estática que nós temos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando nós estamos andando de carro, quando nós estamos andando de ônibus, por exemplo, levamos uma descarga elétrica. E o que a criança consegue aprender brincando com eles? Na verdade, o grande objetivo é mostrar que é possível ele enxergar cargas elétricas, pelo menos de uma forma indireta, coisa que, na verdade, passa muito pelo imaginário dele, o que seriam essas cargas que muitas vezes ele enxerga no próprio carregador do celular e etc. Tô pegando esse negócio aqui, parece uma bola que tá fazendo uns raiozinhos roxos. E não tem medo de tomar choque, não? Não, eu já botei o dedo no colégio, daí o raio ficou com o meu dedo e o negócio. Tu gosta de ciência? Gosto. Vai ser um cientista quando crescer?
Eu acho que sim. Pai, Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. A fé também pode ser a arte de alcançar a paz, a compreensão e a saúde. Todos eles são conceitos pregados por São Francisco de Assis, também homenageado no mês de outubro, e que no UniArtes teve a presença simbolizada pela bênção aos animais. Simboliza a família, né? A união da nossa família, que agora a gente tem mais esses dois animaizinhos aqui que só trouxeram alegria, né? E mais um que entrou para a família católica, né? É um momento de diversão, então. É um momento de diversão. É bênção, é boas energias e também é diversão. Nós viemos já nos outros anos, né? E receber a bênção, né? Então, agradecer sempre, todos os anos, pela saúde que ele tem. Como não tenho filho, então ele é essa criança para nós. Quando as pessoas se unem para conversar, para dialogar, nós estamos vendo a descontração, o diálogo, a fala, o abraço, o carinho, a oração. Isso é a presença franciscana, isso é a presença divina da intercessão de São Francisco de Assis. A parte mais saborosa do UniArtes foi esta: receitas culinárias produzidas por quem busca criar algo novo, e pequenos artesanatos compuseram um espaço criativo e lucrativo também. Eu nunca tinha participado do UniArtes aqui e achei muito legal porque a gente pode mostrar o que a gente faz, né, para a comunidade da UFN, para o público de fora. Eu trabalho com brigadeiros para auxiliar na faculdade e eu gostei muito de participar. Eu acho que quanto mais eventos assim tiverem, mais incentivo a gente consegue, mais vontade de fazer a gente tem. E fica fácil porque esse aqui é o espaço mais gostoso do UniArtes também, né? Onde tem comida, sempre o pessoal está envolvido, então acaba se tornando mais fácil. Eu acho muito interessante porque a gente não tem espaço aqui em Santa Maria para esse tipo de exposição. Então, quanto mais eventos tiver como este, só agrega valor. É uma colaboração de todo mundo, né? A gente conhece pessoas, a gente troca ideias, a gente conhece o trabalho dos outros. Então, eu acho fantástico isso. O encontro promovido pela UFN também permitiu ver o bairro do Rosário por novos olhares. A exposição de fotografias, criada pelo projeto de extensão Convida, é resultado de um trabalho que uniu ideias dos cursos de arquitetura e urbanismo e design da UFN, para valorizar paisagens e detalhes, nem sempre percebidos por quem passa pelas ruas do bairro. Pela foto tu observa coisas que às vezes passando na rua tu não observa, na foto já te chama atenção para outras coisas, né? Muito bacana. Legal mesmo. Legal mesmo. Boa iniciativa. Convida é um projeto do curso de arquitetura que a gente já está trabalhando há mais de 1 ano e meio, com auxílio do curso de design. O nosso foco é o bairro do Rosário. Hoje a gente traz então uma exposição que foi feita em junho, trazendo um pouco do nosso trabalho dos outros semestres. E trouxe também uma oficina de desenho, que a gente convida as pessoas a contarem ou desenharem como é que foi o caminho delas até a UFN. A ideia disso é entender como é que as pessoas percebem a cidade que elas transitam, o que elas vão nos contar, né? Na verdade, é um novo jeito de contar histórias, entender o ritmo que as pessoas transitam na cidade. Assim. A apresentação artística do grupo germano Immerlustig embalou a última edição do UniArtes em 2019. Este é o UniArtes, uma proposta variada de música, dança, teatro, artesanato, moda, fotografias e muita gente para conhecer e ser conhecido. Então é um momento de interação da comunidade mesmo, um momento de interação com a família. É uma tarde de convívio, né? E que bom que hoje a gente está com um dia tão bonito, depois de uma semana com tanta chuva. E a gente está vendo assim que hoje está bastante cheio, isso é muito bom, crianças, os animais, as pessoas. Então acho que o objetivo foi muito bem atingido. A fé, o conhecimento, a ciência, a religião se aproximam para celebrar a vida. E nós queremos sempre celebrar a vida. Apesar das nossas dificuldades, dos nossos desafios, estamos aí de portas abertas, dizendo paz e bem.
cada hora no Brasil são utilizadas cerca de 1.500.000 sacolas de plástico. A quantidade é estimada pelo site do Ministério do Meio Ambiente. É como, por exemplo, se aqui em Santa Maria, cada um dos quase 300 mil habitantes usassem 5 sacolas plásticas a cada hora também. Para diminuir o impacto ambiental que tanta sacolinha plástica pode causar ao planeta, tem gente na Universidade Franciscana inventando moda com ela. E de um jeito bem fácil. Se o laboratório é de criação, então bora criar. E desta vez a criatividade é movida pela consciência ambiental. Com essa turma, as sacolinhas plásticas, essas de supermercado, sabe, ganham nova utilidade. A Bibiana mostra que é muito fácil. Ela recorta as alças, o fundo, estica e une as sacolinhas com ferro de passar roupas. Pronto, tá feita a base para estampas de diversos produtos. Carteiras e pochetes estilosas. Com 5 ou 6 sacolinhas, já dá para fazer um acessório desses. Não ser sustentável está fora de moda. Eu acho que não cabe mais para a gente da moda não pensar numa economia sustentável, num produto sustentável e retornável, sabe? Eu já acho que já passou mais da hora. A gente produz muito lixo, usa muito recurso, então tudo que a gente puder estudar maneiras de retornar isso para que tenha menos impacto no meio ambiente, a gente tem que buscar e tem que ir atrás, tem que correr, tem que fazer. E é por isso que os cursos de design de moda e publicidade e propaganda da Universidade Franciscana chamaram um grupo de meninas que entende do assunto para dar uma oficina para os acadêmicos. Precious Plastic é um movimento global, né, que começou em Eindhoven, lá na Holanda, e hoje a gente trouxe aqui para Santa Maria uma pequena parcela assim, das coisas que eles já estão fazendo. Eles têm máquinas, né, tem outros tipos de técnica, mas aqui em Santa Maria a gente usa técnica de passar com ferro, né, que eu já demonstrei, para reutilizar a matéria-prima plástica e criar novos produtos. Além de aprender essa arte do reaproveitamento de sacolas plásticas, os alunos usaram a oficina para conhecer melhor o projeto que busca uma solução para o lixo plástico. Os acadêmicos vão criar uma campanha publicitária para tornar o movimento mais conhecido na cidade. E aí eu propus para eles, quem sabe a gente faz uma parceria com a Precious Plastic e as gurias, a organização fica nossa cliente, né, nesse exercício didático-pedagógico. Então a gente, essa oficina foi como se fosse um briefing às avessas. Eles primeiro tomaram contato com o que a organização faz e aí a partir dessa experiência que eles estão participando, eles têm condições de continuar a pesquisa para que a gente tenha o briefing da campanha, né, das possibilidades, das necessidades da organização, para que a gente possa continuar trabalhando. Muito legal essa iniciativa. Pessoal, no dia 18 de novembro, a Universidade Franciscana realizará o Vestibular de Verão 2020. São dezenas de cursos oferecidos e para quase todos eles o candidato não paga absolutamente nada pela inscrição. Vamos para a tela aqui, ó. A prova vai ocorrer no dia 18 de novembro, então você já sabe, né? Exclusivamente pelo site ufn.edu.br você faz a inscrição até o dia 5 de novembro, hein? São 31 graduações presenciais e também 8 graduações EAD. Muito cuidado agora, detalhe importante agora para as inscrições. Para quem for se inscrever e concorrer às vagas oferecidas pelo curso de medicina, a inscrição é de R$ 160 e os candidatos vão fazer uma prova de redação e também uma prova com 50 questões de múltipla escolha, tudo isso em 4 horas de duração. Agora, todas as outras graduações, sejam elas presenciais ou EAD, a inscrição, pessoal, é de graça. É só entrar no site ufn.edu.br e fazer a inscrição e se preparar para a prova. Mas aí o candidato vai escolher a maneira como ele quer ser avaliado por parte da Universidade Franciscana. Se ele quiser ser avaliado por uma redação, ele vai escolher lá e no dia 18 de novembro vai vir fazer essa prova de redação com 2 horas de duração. Agora, se ele não quiser ser avaliado por esta redação do dia 18, ele pode escolher a nota da redação do Enem, realizada entre os anos de 2015 e 2018, e também estará concorrendo a uma das vagas oferecidas pelo Vestibular de Verão 2020 da Universidade Franciscana. Então aproveite, entra agora lá no site ufn.edu.br, veja lá todas as graduações que estão sendo oferecidas e faça a inscrição, venha participar desse processo seletivo, tá bom?
Agora, uma pergunta para você que está conosco aqui no Universo Acadêmico, seja pelo canal 15 da NET ou pelo UFN TV no YouTube. Você costuma investir dinheiro? Olha, independente da resposta, os especialistas em mercado financeiro dizem que a maioria das pessoas aqui no Brasil não investe. Muitas têm medo porque acham arriscado. Para quebrar paradigmas, tirar dúvidas e até encorajar as pessoas, a Insight Júnior, o Laboratório de Práticas Administrativas da UFN, promoveu um bate-papo sobre mercado financeiro. Se o assunto é como ganhar dinheiro, o interesse não é só dos alunos dos cursos que abordam finanças, como administração, economia e ciências contábeis não. Todo mundo quer saber como aumentar o orçamento. Porque qualquer pessoa hoje está investindo, né? Então hoje nós temos inscritos do curso de História, de Pedagogia, os cursos de Engenharia, do IAD também daqui da universidade. Isso é muito importante, né? Que estão todos os cursos aqui falando do mesmo assunto. Os alunos se reuniram para aprender a investir, como fez o Matheus, que se formou em administração aqui na UFN na metade do ano. Eu tinha muita curiosidade, eu percebia que os investimentos que a gente tem hoje, que são mais populares, poupança, tesouro direto, CDB, não existia assim um retorno tão significativo como existia outros investimentos que a gente tem, fundo de investimento, CRI, ações, que são rendas variáveis que possam ter um pouco mais de risco em investir, então eu acabei buscando outros modos de investir para conseguir uma rentabilidade melhor, né, na minha renda mensal. Tu já obteve assim um retorno legal? Sim, já tive um retorno, já estou tendo atualmente um retorno melhor, porque eu comecei a investir mais em ações, em investimentos de renda variável, né, que existe um risco maior, mas se tu saber estudar o mercado direitinho, tu acaba tendo um retorno positivo. O Paulo é diretor de uma empresa de Santa Maria que orienta sobre o mercado financeiro. Ele provocou a plateia dando exemplos de rentabilidade. De acordo com o economista, com um investimento de R$100 todo mês, é possível em 30 anos ter um retorno de R$1.400.000. Basta dar o primeiro passo. E independente do investimento que você faça, se for mais seguro ou mais arriscado, é pensar em investir pro longo prazo, no caso. Então a gente vem de uma realidade brasileira que a gente estava acostumado com juros muito mais altos. A gente estava acostumado com juros de 14%, 15% ao ano e hoje a realidade mudou um pouco, a gente está com uma taxa de juros de 5,4% ao ano. Então o que a gente tem que fazer agora é aprender quais são os melhores investimentos para poder fazer uma carteira diversificada que a gente consiga um resultado melhor no longo prazo. A gente tem na renda fixa CDB, LCI e LCA como exemplos de renda fixa. A poupança também é um exemplo, só que é um dos piores investimentos que a gente tem hoje. E na renda variável teria como, por exemplo, ações. E o mercado de ações no longo prazo tende a ser o que mais gera resultado. Basta a gente aprender um pouco a escolher as ações certas e deixá-las crescerem no longo prazo. O retorno com os investimentos animou tanto o Matheus, que agora ele tem sido o conselheiro financeiro da família. Tentar ajudar meus pais, enfim, minha irmã é uma que também estou ajudando, tentando mudar um pouco esse pensamento, que não tem não precisa investir só em poupança, que tu não vai perder teu dinheiro. Isso a gente tem que tentar mudar na nossa sociedade como um todo, né? Tem muito medo ainda. Meu pai é um que até hoje eu não consegui mudar de ideia, né? Ó, pai, vamos buscar outro lado. Não, vou perder meu dinheiro. Não, calma que não é assim, né? Vamos tentar buscar outros lados aí para tentar melhorar mais ainda nossos ganhos, né? O brasileiro está começando a querer investir em ações. A gente tem hoje menos de 0,5% da população investindo no mercado de ações, mas a gente já superou o número de 1 milhão de investidores, que é um marco importante para a Bolsa Brasileira. E como os juros baixaram muito, as pessoas começam a procurar alternativas de rentabilidade melhor. E o mercado de ações é uma delas, e a gente vê um crescimento constante no número de pessoas investindo nesse mercado. A seguir, o projeto de lei em análise no Congresso Nacional para alterar o Código de Defesa do Consumidor. Um professor da Universidade Franciscana esteve em Brasília e revela o que os especialistas sugerem para proteger as pessoas do superendividamento. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira,
processos gerenciais, logística, negócios imobiliários e marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Apesar de ainda ser em um ritmo lento, o aumento do consumo das famílias brasileiras mostra a recuperação neste segundo semestre de 2019. Esse acréscimo não supera meio ponto percentual, mas revela que as pessoas retomam a confiança na economia. O problema é que o endividamento da população não dá sinais de que vai diminuir. Quase 65% dela está assim na hora de calcular o que ganha e o que gasta. Especialistas defendem alterações no Código de Defesa do Consumidor. Uma audiência pública realizada no Congresso Nacional em Brasília sobre o tema teve a participação de um professor da Universidade Franciscana e ele está aqui conosco no programa Universo Acadêmico. Professor Vitor Hugo, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. O senhor é professor do curso de Direito, esteve em Brasília participando dessa audiência nacional para justamente tratar desta revisão, dessa alteração no Código de Defesa do Consumidor. O que vocês buscam com isso, professor? O senhor que é, inclusive, um dos especialistas e que sugere essa mudança, principalmente no tocante à questão do superendividamento das pessoas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, pelo interesse também no tema. Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele é um código de 1990, né? E aí, obviamente, que a sociedade de 1990 é uma sociedade completamente diferente da sociedade em que nós vivemos hoje. Sim. E uma das questões, entre vários outros temas, é o montante de concessão de crédito, a forma como esses financiamentos estão sendo feitos e geram endividamento da população, né? Nós temos índices hoje que oscilam próximo a 65% das famílias brasileiras, elas estão endividadas. Não só endividadas, mas super endividadas. São pessoas que elas já entraram numa situação em que elas não conseguem mais pagar as suas contas, nem mesmo contas básicas, como água, luz, alimentação, vestuário, educação, né? Então, o projeto ele tem a ideia de proteger o consumidor e recuperar. Quando a gente fala proteger o consumidor endividado, não é que ele não pague essa dívida, mas nós já temos vários outros elementos, várias são as outros modelos legislativos no mundo que trazem um plano de recuperação ao consumidor endividado. Assim como nós temos o Instituto da Recuperação Judicial para empresas, né? Sim. Então a empresa ela não consegue mais pagar seus credores, ela pode criar um plano de recuperação para que ela volte a funcionar de forma estabilizada. A ideia é estabilizar esse consumidor que endividado está, que ele se recupere, que ele se torne ativo novamente, economicamente ativo, e que nós temos também aí um movimento cíclico da própria economia. Quando se fala em família superendividada, pessoas em situação de superendividamento, o que se entende, professor? Não é aquela pessoa, por exemplo, que comprou, por exemplo, um imóvel, um automóvel, fez investimentos e parcelou a dívida dela. Não é isso, professor. Como é que é? Pode ser esse também, né? Mas é importante a pergunta porque endividados todos nós estamos, né? Nós Perfeito. temos contas a pagar. O próprio consumo de energia elétrica, nós estamos endividados nesse momento porque vamos pagar uma conta que está a vencer. Sim. Então isso nos coloca na condição de endividados. Superendividado, e aí vem da ideia de sobreendividamento, é aquele sujeito que ultrapassou a margem do seu endividamento razoável, ultrapassou a margem do seu comprometimento com a sua renda, que não gere o comprometimento dos demais compromissos, né? Como eu falava antes, própria alimentação, educação. Então, o superendividado, ele é o seu montante, o montante global das dívidas dele, independente do qual seja o credor, independente de qual seja a razão dessa dívida, qual o segmento, né? Então, não vamos fazer uma classificação se ele é ou não superendividado quando se fala de financiamento de veículo, quando se fala de financiamento de imóvel.
toda a dívida de forma global dele contempla a ideia do superendividamento. Né? Então, nós vamos encontrar consumidores que estão endividados desde questão de crediários de loja a financiamento, montantes maiores em empresas e instituições financeiras. É sempre importante essa definição. Agora, a importância da educação financeira, professor, e o dever do Estado, por exemplo, em defender efetivamente os consumidores, passa por promover políticas públicas que possam daqui a pouco harmonizar, amenizar os interesses, por exemplo, de quem participa dessas relações de consumo. Como é que a gente pode estabelecer isso e de que maneira o governo pode auxiliar as pessoas a partir, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor nesse sentido? O próprio Código ele traz essa premissa de que deve o Estado estabelecer uma política nacional de relação de consumo. Essa política tem entre os seus princípios o equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor. Sim. E aí a promoção desse equilíbrio passa também por atender os interesses econômicos dos consumidores. E aí, mesmo que eu fale, a gente tenha toda uma menção sobre direito do consumidor, se protege também, se fala de uma harmonia, o grande objetivo aqui é estabelecer harmonia entre consumidores e fornecedores. O crédito é bom, né? A ideia não é condenar as instituições financeiras. O crédito move a economia. Correto. Agora, a gente precisa ter um crédito responsável, né? Então, algumas publicidades que nós acompanhamos, por exemplo, crédito para consumidor negativado, né? Empréstimo consignado sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Essas abordagens elas não podem mais existir. E aí o projeto de lei ele é muito bem redigido em etapas distintas. Uma primeira etapa é de prevenção ao endividamento. E aí essa prevenção ao endividamento entra exatamente na questão que tu falaste, que é da política pública, políticas públicas de prevenção, políticas públicas de educação ao consumidor, educação financeira. Um segundo momento, depois da prevenção, é o tratamento. É aquele consumidor que já está numa situação de endividamento e agora como eu trato isso? E aí o tratamento vai repercutir na terceira situação, que é a da conciliação. Conciliação é chamar, então, esses credores junto com esse consumidor, que é o projeto que a gente desenvolve aqui na universidade, né? Uma atuação pioneira, inclusive já reconhecido pelo próprio Ministério da Justiça como o primeiro projeto no interior do país, em cunho acadêmico, a tratar efetivamente consumidores nessa situação. Né? Que importante isso. Bom, e lá em Brasília, professor, o senhor saiu esperançoso de que vá adiante esse projeto de lei para alterar, enfim, para provocar modificações no Código de Defesa do Consumidor? Esse projeto ele tramita desde 2012. Poxa tá? vida. Então ele teve já fases em que ele esteve totalmente adormecido e agora tem um novo sopro de vida aí no projeto de lei. Foi montada uma comissão, me parece, pelo que eu percebi, aqueles deputados que estão envolvidos, principalmente quem está conduzindo, relator e presidente, estão com bastante ânimo, não posso ainda dizer pela aprovação, né, porque agora a próxima fase dele, essa comissão que realizou a audiência pública, e realizou várias audiências públicas, não foi só essa que eu estive presente, eles vão elaborar um relatório. E aí esse relatório, eles sugerem a aprovação ou não. Eu estou bem otimista, acredito que nós vamos ter um relatório pela aprovação. Tomara que hajam, que ocorram, né, essas modificações. Agora, professor, o senhor estava tocando no assunto aí de ser um projeto pioneiro no interior do Brasil, né, como o próprio Ministério da Justiça já colocava. Há mais de 10 anos esse trabalho é realizado. Né, é um projeto de extensão do Centro de Prevenção e Tratamento do Superendividamento aqui da UFN. Eu vou lhe convidar para a gente dar uma olhadinha na tela, porque a gente tem informações sobre isso e eu quero tratar justamente sobre isso com o senhor, porque com certeza tem gente nos assistindo, nos acompanhando e daqui a pouco passa por uma situação semelhante e não sabe que a Universidade Franciscana oferece esse auxílio. Bom, ao Centro, então, professor de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, vocês realizam em 3 etapas. Etapas, aliás, que o senhor acabava de citar, né? Acolhimento, entrevista e análise de documentos e também audiência de renegociação. Sim. São processos rápidos, basta a pessoa procurar o PROCON aqui em Santa Maria. Nós fizemos um grupo, a primeira etapa, que é a reunião de acolhimento, ela acontece a cada mês, uma reunião mensal, né? Onde nós reunimos todos os consumidores que se declaram na condição de endividados e nós temos ali um momento de troca de experiências, né? Eles acabam relatando
por que se endividaram, muitos percebem que a situação não é uma situação isolada, todos os que estão ali estão na mesma condição. Sim. Depois disso, desse momento mais coletivo, de acolhimento, nós temos uma segunda fase que é a entrevista. E aí na entrevista ela é mais pontual e o que permite, inclusive, nós construirmos dados que são dados empíricos e que alimentam, além então da nossa prática de extensão, alimentam a nossa prática de pesquisa, né? Nesses dados, o consumidor ele é entrevistado por alunos do curso de Direito, e aí esses alunos vão desde dados de identificação, RG, CPF, essas questões mais banais, e depois nós identificamos o montante da dívida, por que se endividou. Muitas vezes se percebe que a dívida é feita em nome de um terceiro, e aí nós pedimos a justificativa disso, quem são os credores, qual é a taxa de juros que está pagando, analisamos todo o perfil desse consumidor, né? E o terceiro momento são as audiências. Então, do acolhimento, da entrevista e das audiências, nós temos um material rico, são 10 anos, como você mencionou. O projeto começou, na verdade, em 2008, mas era um projeto piloto no segundo semestre de 2008. Então, nós temos a data da atividade inicial em 2008, mas depois se tornou um projeto a partir de 2009. Sim. Então, completamos agora 10 anos e a ideia é que a gente possa coletar todos esses dados dos 10 anos do projeto, cruzar as informações e nós chegamos a números. Quem mais procura o projeto, qual é a faixa etária, qual é o montante do endividamento, qual é o montante da renda dessas pessoas, quantas pessoas dependem financeiramente naquele grupo familiar, quem são os principais credores de Santa Maria, qual é o montante da dívida global das pessoas que procuraram o projeto. Quando o senhor fala em essa questão de pessoas que procuraram e tudo mais, vocês já realizaram esse projeto, por exemplo, em escolas e empresas aqui de Santa Maria? Já levaram também, professor? Sim. Além dessas 3 etapas que você apresenta aqui, nós temos outras questões que também são feitas durante o projeto, que são necessidades que vão se percebendo na execução. Como é um projeto de extensão, ele é um projeto vivo, aberto, né? Sim. Então, nós já fomos procurados por empresas das cidades que identificaram um certo desânimo, né? Uma falta de motivação, inclusive para o trabalho dos seus funcionários, porque eles estavam endividados. Então, eles buscavam de forma frequente um adiantamento do salário, isso ia acontecendo e aí eles percebiam que no final do mês eles não tinham mais o que receber, ou o que recebiam era muito pouco, né? Então, essas empresas já nos chamaram para fazer palestras, para fazer oficinas e falar sobre a importância da educação financeira. Escolas também acontece de forma recorrente, né? Então, é uma prática que ultrapassa os muros da universidade, ultrapassa as paredes da sala de aula, tem um retorno prático e efetivo para o nosso aluno e para a comunidade. Para quem quiser, passe a entrar em contato com o PROCON aqui de Santa Maria, onde vocês atuam? Sim, como nós atuamos junto ao PROCON, em função do convênio da Prefeitura com a universidade, basta procurar o PROCON, né? Pode ir até o PROCON e aí vai ser encaminhado para a próxima reunião de acolhimento, ou pode fazer uma ligação para o PROCON. Posso, inclusive, mencionar o número aqui, que é o 3217 1286. Faz a ligação, se informa da próxima data de acolhimento e pode comparecer. Pode comparecer. Professor, bom, a partir desses 3 processos aqui, vocês iniciam uma outra didática. E nós temos as etapas aqui, né? Que vocês, aqui o Centro de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, ele vai atuar especificamente para também trazer, digamos assim, uma espécie de cartilha para a pessoa seguir e para que a pessoa saia daquela situação e, tomara, nunca mais retorne. Criar o hábito de economizar e estabelecer prioridades, identificar o que é essencial e anotar receitas e despesas, evitar financiamentos ou empréstimos longos, ficar atento às publicidades e contabilizar encargos de juros ao parcelar, que é isso que a maioria das pessoas não se dá por conta. Manter o pagamento do valor total do cartão de crédito, o mínimo gera juros altos. Aqui que eu quero chegar, professor. Pagar contas com cartão de crédito é uma forma moderna e muito rápida, muito ágil, muito hábil. É uma coisa do nosso tempo, né? Século XXI. O problema é que muitas pessoas não sabem ainda como aproveitar isso. E vão pagando parcelas mínimas, consequentemente pagam juros sobre juros daquilo que devem. Aqui é um ponto bastante importante. Qual é a dica que o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira teria a dar para as pessoas?
A dica é o próprio conhecimento do consumidor, né? E quando a gente fala sobre educação financeira, é porque nós precisamos informar um consumidor dessa situação, para que ele evite essas situações. Financiamentos longos, nós temos, como eu dizia antes, o crédito é positivo. Crédito é positivo quando eu vou fazer o financiamento de uma casa própria, que é um valor considerável. Né? O crédito é positivo quando eu vou fazer a compra de um veículo, que é também um valor considerável. Agora nós vivemos, e não podemos negar isso, numa sociedade consumista. E mais do que isso, uma sociedade que é acelerada, que nós temos o consumo acelerado em função do assédio de consumo. Porque nós estamos diante a todo tempo e a todo instante de publicidades, de mensagens, inclusive subliminar, que nós não conseguimos identificar que aquilo ali é uma mensagem publicitária. Então, se eu tenho desejos, se eu tenho necessidades que são criadas por esse universo e eu não tenho ali a disponibilidade do dinheiro, muitas vezes eu vou parcelar em 18 vezes, em 24 vezes a compra de um celular, que se tornou um objeto de desejo. Né? Só que em 24 meses podem acontecer, e é isso que é importante também mencionar, acidentes da vida. E nesses acidentes da vida, vejam que nós estamos falando da proteção de um consumidor endividado de boa fé. Não é um sujeito que não quer pagar, é um sujeito que deixou de ter condições de pagar. E aí ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter noção que 24 vezes talvez não seja possível para ele. Ele não sabe se no mês seguinte ou daqui a um ano ele vai estar empregado. São pessoas que não têm, por exemplo, dentro do seu orçamento a previsão se doentes ficarem. Né? E são várias situações, como eu disse, acidentes da vida. Divórcio, morte, doença, perda de emprego, diminuição da própria renda, carga horária, várias questões que afetam a redução salarial, a remuneração daquele sujeito, o quanto de dinheiro se tem ali, e aí isso pode gerar os efeitos em torno do endividamento. Então a dica é a prevenção, e a prevenção se dá com informação. Né? E a informação se desenvolve com educação financeira, ou como alguns especialistas dizem, eu acho que é importante esse termo também, para muitos consumidores não é educação financeira, e sim alfabetização financeira, né? Que antecede a própria educação. Algo bem interessante. A gente tem outras dicas aqui, professor, para mostrar também. Olha, por exemplo, não gastar mais do que ganha, isso é básico, né? Isso é básico. Não fazer dívidas para terceiros, não informar dados por telefone ou outros que não sejam confiáveis. Nas compras pela internet, que cada vez são mais comuns, é importante observar a relação segura para informar os dados bancários. E claro, essa número 10 aqui, professor, resume todas as outras, tudo. Né? Ser responsável com o próprio dinheiro. Olha, não é fácil, professor, e a gente sabe que vocês atuam muito com alunos, né, com o Procon lá, tanto que há tanta história para vocês contarem, né, e acredito que das mais variadas formas, mais variadas situações, que vocês pensam ao longo desse trabalho de 10 anos aí também lançar um livro, né, com todas as atividades, enfim. Para quando esse livro deve ficar pronto, professor? Bom, nós estamos trabalhando nos dados do livro, né? Isso começou desde o semestre passado. Esse ano, em comemoração aos 10 anos do projeto, Perfeito. É o ano para se consolidar os dados. E a ideia é lançarmos no início do próximo ano. Termina o livro, a programação, o trabalho com os dados e toda a editoração dele agora esse ano, e lançamos no início do semestre que vem, também como atividade comemorativa aos 20 anos do curso de Direito da Universidade Franciscana. Que bacana, que legal essa iniciativa. Bom, fica mais uma vez o convite para quem estiver numa situação de superendividamento, né, ou precisar de uma educação financeira, pode procurar o Procon, né, ele fica ali na Avenida Rio Branco, a esquina com a Rua Silva Jardim, no prédio 8 da Universidade Franciscana. Pode procurar você sem nenhum problema ali, né, professor? Inclusive a gente está vendo imagens do prédio. O pessoal, né, que porventura ainda não conhece, é o prédio 8 da Universidade Franciscana. Ali vão encontrar uma ampla capacidade e também uma ampla ajuda, né, para aprender, enfim. Parece mentira, professor, mas em pleno 2019 muitas pessoas acabam gastando mais do que ganham, acabam entrando numa situação de superendividamento e, consequentemente, exigem também, né, não só políticas públicas, mas dos órgãos que coordenam isso tudo,
uma capacidade de alterar e, de certa forma, proteger as pessoas, porque muitas vezes as pessoas, literalmente, psicologicamente, né, como o senhor já dizia, vivemos numa sociedade de consumo, elas se perdem. Professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, que é professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico e um bom trabalho para vocês no PROCON. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui essa edição do Universo Acadêmico. Você pode conferir também a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas divulgações e as nossas publicações nos canais, né, que estão aparecendo na tela, as redes sociais. Um grande abraço a todos e até mais.